Bom dia a todos e todas. O 6º Simpósio Internacional e o 14º Fórum de Estudos Ítalo-Brasileiro têm como objetivo proporcionar um espaço de reflexão sobre a produção de conhecimento realizada sobre a temática da imigração. Esse evento, já tradicional na nossa instituição, tem o intuito de analisar resultados de pesquisa de natureza interdisciplinar. É promovido pela Universidade de Caxias do Sul, nessa edição também contando com o apoio do Consulado Honorário Italiano, aqui de Caxias do Sul, o Consulado Geral da Itália, no Rio Grande do Sul, e também conta com o apoio, o patrocínio do Círculo Saúde e Supermercados Andreassa. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, quem está aqui presencialmente, mas também quem nos acompanha online. Essa mesa redonda, número 2, tem como título Imigração, Sociedade e Identidade. Tenho a alegria de estar acompanhada por duas colegas muito queridas, pesquisadoras renomadas, a professora Maíra, que está conosco aqui presencialmente, e a professora Maria Catarina, que está online e quem eu saúdo também. Eu vou iniciar apresentando a professora Maíra, que vai fazer sua fala. A professora Maíra Vendrame é professora visitante do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pelotas, também professora permanente no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. É uma pessoa que está a longa data já pesquisando, graduada e mestre em História, e pesquisando estudos que são esses correlatos aos nossos temas. Tem doutorado em Estudos Ibero-Americanos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e um estágio de doutorado pela Universidade degli Studi de Gênova. Foi professora visitante na Ca' Foscari, também a professora Maria Catarina, tiveram esse ponto comum. É coordenadora do Grupo de Pesquisa em História Social, Escala, Trajetórias e Conexões Atlânticas, do CNPq. Tem vasta experiência nos estudos de história da imigração e colonização do Brasil, Império e República, redes sociais, estratégias migratórias, história social do crime e da justiça. São temas importantes na pesquisa da professora Maíra, como honra, violência, mulheres, família, loucura, universo camponês. E é uma pesquisadora bastante reconhecida no campo da história social, com temas vinculados à microhistória, história conectada em perspectiva global, história local e pública. Maíra, muito obrigada pela tua presença. Na sequência, depois, então, eu apresento a professora Maria Catarina e quero dizer, assim, da nossa honra por estarmos com a tua presença aqui e contarmos com a contribuição da partilha do conhecimento das tuas pesquisas. Obrigada, fica à vontade. Bem-vinda. Obrigada, Terciane. Bom dia a todos e todas. Inicio agradecendo o convite para participar deste evento. É uma honra, participar desse evento tradicional, nesse momento tão importante de comemoração dos 150 anos. Parabéns à comissão organizadora do evento, a Terciane, o Roberto, o Anthony. E é um evento que, como eu disse, tradicional, e eu me sinto muito honrada. E participar também dessa mesa com a Maria Catarina, que é uma colega querida, que foi minha supervisora no pós-doc lá em Santa Maria. O título da minha fala é Vozes de quem partiu, percursos, redes e comunicação na longa distância. Eu inicio a minha fala mencionando pesquisas que já realizei, pois elas são um exemplo de como determinadas fontes e métodos de análise ainda podem contribuir para a formulação de novas problemáticas sobre a imigração italiana no Rio Grande do Sul. Eu destaco especialmente como a perspectiva da microanálise, que é um método, e o uso de diferentes tipos de documentos ajudam a refletir sobre formas de agir, de se relacionar e de pensar dos imigrantes italianos, tanto em contextos rurais quanto em contextos urbanos. A atenção aos percursos individuais já há algum tempo tem orientado a minha reflexão sobre questões mais gerais relacionadas ao fenômeno migratório
e a organização dos imigrantes nos locais de chegada. Essa abordagem, que utiliza estudos de trajetória, resultou nesses 2 livros. Um é a minha dissertação, Lá Éramos Servos, e o outro é a minha tese, Poder na Aldeia, no qual eu destaco, né? E mais recentemente a publicação do livro da tese em inglês, numa versão reduzida. É importante destacar que as experiências e os casos ocorridos nas regiões de colonização do Rio Grande do Sul, na minha pesquisa, vão servir como um laboratório para formular problemas voltados à compreensão das estruturas de poder local, que são baseadas na territorialidade e na racionalidade, e nas racionalidades que vão orientar os comportamentos das pessoas nesses locais, né? Violência, usos das justiças, práticas punitivas, esses são alguns temas. Para isso, eu fiz uso de uma diversidade de fontes, como eu mencionei anteriormente, mas principalmente inquéritos policiais, processos crimes, cartas, inventários, relatórios oficiais. Pesquisei em arquivos do norte da Itália, onde lá também eu consegui ter acesso a alguns processos judiciais e cartas que indicavam para a atuação de sujeitos na propaganda à imigração para a América, né? Na propaganda da imigração para o sul do Brasil também. E aqui eu destaco o caso do padre Ângelo Cavalli, 35 anos, que, ao confrontar a experiência desse sujeito, do Cavalli, ajuda a iluminar diferentes questões e contextos que vão marcar o cenário de partida das famílias camponesas do norte da Itália para o Brasil. Dom Cavalli, como ele era chamado, ele obteve sucesso em arregimentar camponeses porque ele possuía a confiança das pessoas. No ano de 1877, na província de Vicenza, Itália, Cavalli foi denunciado pelas autoridades policiais por atuar como, abre aspas, recrutador de imigrantes para a América, fecha aspas. Na sua residência foi apreendido material, como correspondências, com a agência de navegação em Gênova. Esse material vai indicar para a atuação dele como organizador dos deslocamentos de grupos de famílias para o Brasil. Nas memórias do Júlio Lorenzoni, que chegou ao Rio Grande do Sul na década de 1870, ele afirma que a sua família participou de reuniões organizadas pelo Cavalli. Então, antes de partir, as famílias buscavam informações e elas contaram também com o apoio desses sacerdotes ou de pessoas que tinham conhecimento da escrita, que tinham redes e que se comunicavam com as agências de navegação, também se comunicavam com pessoas que se encontravam já na América. Através das cartas, os que haviam permanecido na Itália vão receber informações de como havia sido a viagem, do que eles haviam encontrado aqui. Essas cartas indicam também que alguns imigrantes, sujeitos antes de migrar, né, se colocaram como condutores, não eram agentes oficiais, mas vão se colocar como condutores de imigrantes para a América. E isso é possível perceber nas cartas do imigrante Paulo Rossato, que é bastante conhecido, esse material do Paulo Rossato também. Já há algum tempo, eu e uma tradutora brasileira começamos a trabalhar nas cartas do Rossato, né? Foi realizada uma tradução, primeiramente, uma tradução filológica, buscando preservar o máximo possível as características da escrita do Rossato, não interferindo muito na questão da interpretação. E esse
conjunto epistolar de cartas do Rossato, junto com outro conjunto de uma imigrante que se chama Maria Fravetti. Em breve vocês poderão acessar, porque será publicado numa obra organizada por mim e pela antropóloga Daniela Perco, né? Eu vou falar depois, vou retornar a esse tema das cartas do Rossato. Estudos já realizados apontam que a circulação de notícias entre o lado de cá e o lado de lá constituía um importante recurso de estímulo e orientação para novas migrações. O intercâmbio epistolar revela a agência tanto de quem partia quanto de quem permanecia, evidenciando como as decisões de deslocamento eram fruto de redes de comunicação e de escolhas planejadas, mais do que fugas desordenadas de famílias camponesas das aldeias do norte da Itália. Os convites, as encomendas, saudações, informações diversas contidas nas correspondências criavam, então, verdadeiras pontes de papel entre lugares de partida e lugares de chegada. Pensando na imigração italiana para o Rio Grande do Sul, o Tales de Azevedo, bastante conhecido, na obra Italianos e Gaúchos, que foi uma obra premiada na década de 1970, destacou a importância das cartas convites enviadas pelos familiares e conhecidos na Itália. Azevedo foi um dos primeiros pesquisadores que eu identifiquei que vai analisar as cartas do Paulo Rossato. Entendo ter sido a obra Italianos e Gaúcho um pouco subvalorizada nos estudos sobre a imigração italiana no Rio Grande do Sul. Além de sugerir a potencialidade de diversas tipologias de fontes, como as cartas, o Azevedo ele traz dados de obras escritas no século XIX sobre o contexto de origem dos imigrantes. Aponta a importância da realização de uma análise atenta para as especificidades dos locais de origem, da onde partia os camponeses para o sul do Brasil. Discute a profunda desigualdade fundiária na Itália do período pré-unificação, o agravamento da questão agrária, como a perda das terras por parte dos pequenos proprietários, em função dos impostos, que vai se acentuar com a Constituição do Estado italiano. Na Itália do século XIX, considerava-se pequena propriedade aquele sujeito que tinha até 5 hectares, média entre 5 e 40, e grande acima de 40 hectares. A maioria da população camponesa, porém, sequer era proprietária. Tratava-se de braccianti, trabalhadores temporários, sazonais, pessoas que vendiam a sua força de trabalho nos momentos da colheita. Eles eram o grosso da imigração que veio para o sul do Brasil. Ao chegar nas áreas de colonização do Rio Grande do Sul, os imigrantes encontraram um cenário inédito: acesso direto à terra e a exigência de gerir sua própria produção. Isso obrigou a uma mudança radical de postura, pois aqui teriam que assumir responsabilidades que não estavam tão acostumados assim na Itália. Sobre isso, o jornal Caxiense, de 1897, citado por Azevedo, destaca que os imigrantes tiveram que planejar o cultivo numa nova realidade, organizar o trabalho familiar e pensar a comercialização. Não bastava ter terra, era preciso aprender novas maneiras de gestão ambiental e de cultivo da propriedade, assumindo tarefas e responsabilidades até então desconhecidas. Os imigrantes teriam que aprender a ser patrões. As cartas do imigrante Paulo Rossato foram, em 1977, traduzidas e publicadas por Luiz de Boni no livro L'América.
Um total de 19 cartas resistiram ao tempo e se encontram preservadas junto aos descendentes da família Rossato, em Caxias, e também elas se encontram digitalizadas, podem ser acessadas no arquivo aqui de Caxias, o Espada Adame. Entendendo a riqueza desse conjunto epistolar, uma vez que permitem refletir sobre diversas práticas, saberes e ideias que constituíam a cultura camponesa do norte da Itália, que se transferiu junto com os imigrantes, há 2 anos eu comecei, junto com essa colega formada em letras, a traduzir esse material, a pensar. E a tarefa é árdua. Muito mais do que eu imaginava. A complexidade dessas cartas, mas a riqueza delas é muito grande, né? Porque o Rossato ele cita ferramentas, ele cita uma diversidade de ferramentas, frutas, objetos, que não é possível encontrar uma tradução similar, né? E é difícil compreender também. Então, é todo um universo linguístico do século XIX. Né? Então, a riqueza também, nesse sentido linguístico desse material. Ontem falava-se muito dos saberes, né, da circulação dos saberes técnicos. As cartas do Rossato, elas são excepcionais porque elas mostram exatamente isso. De todas as cartas que eu tive contato, eu acho que aqui consegue trazer essa riqueza de circulação de saberes, de técnicas, de materiais, dessa adaptação aqui. As cartas indicam também o quanto as redes sociais garantiram novos deslocamentos, vantagens variadas aos recém-chegados e auxiliaram nos processos de produção dos lugares, como produção da vizinhança, a própria produção da nova comunidade. Não é possível entender a formação dos novos espaços sem considerar os vínculos transplantados, os reforçados e os criados durante e após a travessia. Mais que apenas indicar para a importância de se considerar o peso das redes de contato e das obrigações das migrações transatlânticas, as cartas de Rossato mostram as redes funcionando em diversos momentos. É preciso não fazer apenas um uso, isso eu destaco, metafórico do conceito de rede, mas mostrar as situações em que os vínculos eram acionados e os momentos em que eles eram importantes. Quando, como. Além disso, é necessário considerar que os laços possuíam características diversas. Eles podiam ser fortes, eles podiam ser débeis, eles podiam ter uma extensão maior ou não, eles podiam ser rompidos e eles também eram fortalecidos. Quando se trabalha com cartas, o tema do rompimento dos laços é algo que também emerge. Eu selecionei aqui alguns trechos das cartas do Rossato, dessa nossa nova tradução, para ler para vocês. Caro pai, quanto sinto por ter partido da Itália sozinho, que hoje, agora, me vem na mente os meus irmãos e o meu pai, porque teríamos encontrado o baú do tesouro com a família que nós éramos. Quando puder ter aqui a minha mãe, que é tão boa com a família, a criar aves, galinhas e porcos, e que podemos criar quantos quisermos, que eu estou cansado de ela se rebaixar para aqueles malvados daqueles patrões, que são todos uns canalhas, aqueles ladrões. Em dúvida se os pais haviam recebido as cartas, isso é algo que aparece constantemente em cada carta do Rossato, ele vai repetindo as recomendações de como eles também deveriam se comportar durante a viagem transatlântica. Em Gênova, deviam tomar cuidado para não gastar excessivamente,
instruiu o irmão de como poderiam conseguir passagens gratuitas, se colocar como um condutor temporário de famílias que desejavam partir. Ele indicava essa possibilidade e, no final, reforçava que elas não deviam ser lidas para ninguém, elas as cartas. Do além-mar, Rossato procurava controlar quem deveria ter acesso às determinadas informações que ele enviava, indicando que elas não podiam circular livremente, mas elas deviam respeitar, ou melhor, elas respeitavam circuitos específicos de confiança, parentesco, amizade, bem como trocas de favores e obrigações. Pode passar. Um outro trecho. Caríssimo pai, vocês me disseram para eu não enganar vocês. Não escutem ninguém. Então, as cartas que eu mando para vocês, eu escrevo com a minha consciência e a tinta do meu sangue. Que não é verdade o que eu digo para vocês. Quando estiverem aqui, peguem um revólver e me matem. Olhem as cartas e partam, que eu sou um irmão de sangue. Outro trecho. Se por acaso o tio Mando tem a ideia de vir, se ele puder conseguir 100 florins quando vier para cá, para reservar a colônia que é perto da nossa, e digam a ele que os patrões nós deixamos na Itália. E somos nós os patrões da nossa vida. E para comer e beber, quanto ele quiser, é bom ar, e a mim me agrada muito. Eu também, que não gostaria mais de estar na Itália, com aqueles patifes daqueles patrões. Enfim, eu mesmo me arranjei, que vim sem dinheiro, que não gostaria mais de estar na Itália, pelo tanto que aqui o sol ilumina. Na tradução, a gente procurou manter essa frequência, né? Porque essa é uma riqueza também da forma como o Rossato escreve, né? As frases são gigantescas, né? As ideias são todas coladinhas uma na outra. Outro trecho, para finalizar. Quando tiverem em viagem e perguntarem para vocês, digam sempre que vão para a colônia Caxias. Nunca digam que irão para as terras do Conde Feijó, porque senão eles não carregam as bagagens. Os imigrantes, valendo-se dos circuitos de informações a longa distância, buscavam usufruir das vantagens oferecidas pelo Império Brasileiro para emigrar sem custos. E ao chegarem ao destino, muitos se estabeleciam em terras adquiridas de proprietários luso-brasileiros e não nas áreas públicas do Estado. Esse foi o caso do Paulo Rossato e parentes, que assim que chegaram à colônia Caxias, adquiriram terras do Conde Feijó, terras privadas. Segundo ele, para ficar mais próximo da povoação, para ficar mais próximo de Caxias, do centro de Caxias. Além de passar orientações sobre os cuidados que deveriam tomar durante o deslocamento, vantagens que poderiam ser obtidas e objetos que deveriam trazer, as cartas do Rossato revelam ressentimentos em relação a certos membros da família. Como expresso no trecho das cartas acima que eu mencionado anteriormente, o Rossato manifesta um sentimento de revolta e consciência em relação às condições em que viviam os camponeses no norte da Itália, de onde ele havia partido. Se na pátria eram servos, do outro lado poderiam viver como patrões. É destacando a liberdade e a nova condição social alcançada que o imigrante procurava atrair seletivamente os conterrâneos conhecidos para que se juntassem a ele na colônia Caxias. Aqui, o status de patrões se materializava na possibilidade de se tornar proprietário de amplas dimensões de terra, do que era produzido nessas terras, das moradias, além de levar uma vida sem medo da fome, da miséria, com fartura de alimentos e com a possibilidade de manter a família unida. A autonomia alcançada nos lugares de chegada se fazia presente também na possibilidade de constituir novas comunidades
sob bases sólidas e referências socioculturais que eram transplantadas da Itália para cá. Rossato cantou as vantagens que poderiam ser encontradas nas novas terras, indicando o quanto a escolha pela imigração fazia parte de um projeto familiar que se constituía em etapas, com auxílio de quem já havia partido. E, agindo dessa forma, ele vai buscar reagrupar a família alargada no sul do Brasil. Abro aqui um parêntese. As cartas, há muito tempo, elas vêm sendo utilizadas para analisar a imigração, né? Nós temos trabalhos clássicos nos anos 90. Eu acho que, ainda para o Brasil, quando se pensa em imigração italiana, elas podem, cruzadas com outros documentos, elas têm um potencial, elas nos permitem outras possibilidades, e as cartas do Rossato, por ser um conjunto epistolar, né, de vários anos, é uma documentação excepcional que permite pensar diferentes problemáticas que ainda não foram aprofundadas. E outras que podem ainda ser ampliadas, já foram estudadas, mas que podem ser ampliadas. São muitos os temas de investigações que as cartas do Rossato sugerem. E com essa nova publicação a gente busca isso, né, estimular essas novas pesquisas. No cruzamento e na comparação com outras fontes e com outras cartas, novos questionamentos ganham destaque, como aquele ligado aos controles, às obrigações, às tensões mantidas por membros da família que se encontravam nos dois lados do Atlântico, ou seja, obrigações e tensões na longa distância. A escrita epistolar garantia que sujeitos como Rossato alcançassem prestígio social entre os conterrâneos. Enquanto uma prática relacional, a circulação de cartas possibilitava a construção de uma rede de devedores e também um reconhecimento social. Isso ficou muito claro no caso do Rossato, né? O quanto ele foi feliz com essa atração de familiares, conhecidos, e quanto foi importante para o sucesso dele aqui na região. A imigração era uma decisão coletiva, um projeto familiar, iniciado não apenas por membros masculinos, mas também por mulheres solteiras que migravam sozinhas ou com os familiares. Isso pode ser percebido através das cartas, de um outro epistolário de cartas, da imigrante Maria Fravetti, que, contando com 28 anos, ela era solteira, ela parte de um pequeno povoado de Beluno, também para Caxias do Sul. A família investe na viagem dela, penhorando um colar. Então, é muito interessante como também esse colar vai aparecer nas cartas, né? Esse investimento na imigração dessa única integrante do sexo feminino para o Brasil. Logo que partiu, a imigrante passou a encaminhar cartas para a mãe. E aí, entre 1892 e 95, 3 anos, ela escreve 13 cartas, sendo esse epistolário também preservado. Esse epistolário também é um material excepcional. Ele vai se justificar não só pelo conteúdo, mas por ter sido escrito por uma mulher alfabetizada que parte sozinha. Ela vai contando como foi a viagem, a amizade que ela faz no navio, e aí a decisão meio que de vir para Caxias do Sul é tomada na travessia. Isso é interessante também, porque mostra outras possibilidades. E eu acho que é isso que a gente precisa pensar quando nós analisamos as experiências migratórias, as escolhas, as dinâmicas, é pensar outros modelos. E é muito complexo todo esse processo. As amizades construídas durante a travessia garantiram auxílios para a Fravetti no local de chegada. O próprio sentido da família, isso é importante, né? Um novo sentido para a família passa a ser construído com outras pessoas. Outras pessoas assumem o lugar da mãe, outras pessoas assumem o lugar do pai.
o lugar do irmão. Isso acontece quando se migra sozinho, abrindo a imigração para novas possibilidades de trabalho, para ela, no caso, como a atuação como professora. Após o casamento, que ocorreu sem o consentimento da mãe, isso fica muito evidente nas cartas e é interessante também acompanhar, o marido da Fravete, um imigrante de Esquil, que já se encontrava em Caxias, ele vai assumir a responsabilidade da comunicação com a sogra. Isso indica o quanto a nova condição de casada da Fravete impactou na comunicação que ela mantinha com os parentes distantes. Né? Então, essa mudança nos planos dela e no projeto familiar. Os projetos mudam. E esse mudou. As cartas do Rossato, só antes destacar que a gente publicou as cartas da Fravete e a do marido dela, que compõem 20 cartas, né, um epistolário de 20 cartas nessa obra em italiano, mas com essa nova tradução, então, elas também vão fazer parte deste livro, junto com as cartas do Rossato. As cartas do Rossato e da Fravete mostram, cada uma ao seu modo, como ambas encontraram mais liberdade e oportunidade no sul do Brasil, né? Ambos, o Rossato e a Fravete. Embora a experiência migratória tenha assumido diferentes significados para cada pessoa que partiu, os dois conjuntos de cartas analisados indicam uma postura ativa, tanto de homens quanto de mulheres, diante dos muitos desafios e das oportunidades trazidas, encontradas na travessia, no deslocamento. Os deslocamentos eles vão impactar nos papéis sociais, isso fica muito evidente no caso do Rossato, e também nos papéis de gênero, reposicionando quem migra numa nova condição. As cartas revelam, no caso da Fravete, a perspectiva emocional e social de uma mulher imigrante, seus sentimentos, o afeto, a responsabilidade para com a família, suas estratégias de adaptação e a importância da escrita como um instrumento de afirmação e de manutenção do vínculo com os que haviam permanecido na Itália. A mobilidade e o distanciamento geográfico moldaram identidades múltiplas, mas ainda conectadas, consciente ou inconscientemente, à terra de origem, conectadas à terra de origem. As redes familiares, os vínculos, práticas e saberes vivenciados pelos imigrantes propiciaram a constituição de lugares de agregação, identificação e lugares de direitos. Os diferentes processos e dinâmicas que viabilizaram a produção das comunidades imigrantes é um assunto que eu entendo que ainda a gente precisa investigar mais, quando se pensa as regiões de colonização no Rio Grande do Sul. Não é tomar a comunidade como um dado, é entender todos os processos, as diferentes práticas que garante a conformação e o reconhecimento desse território como um território de direitos, de prerrogativas, de identificação. Eu acho que a fala de ontem vai ao encontro também dessa questão, né? Pensar a próprios saberes técnicos, esses diferentes saberes e práticas, o quanto eles vão ser importantes para conferir essa produção de um território que precisa ser analisado na sua produção e não como algo dado. Já me encaminhando, então, para a conclusão da minha apresentação, eu quero destacar a importância de darmos atenção para fontes que permitam refletir sobre a vida concreta dos imigrantes italianos no sul do Brasil, algo que já vem sendo feito há algum tempo, mas que eu insisto que a gente não deve abandonar. Ressalto também a necessidade de utilizarmos novos métodos para analisar documentos que foram publicados lá na década de 70, né? São documentos muito ricos ainda, que merecem que a gente volte para eles, que a gente releia, que a gente
pense novas questões, né, dessa documentação na comparação com outras fontes, porque elas emergem. Destaco ser fundamental analisar as diferentes experiências migratórias, as variadas condições dos homens e mulheres imigrantes, as escolhas bem-sucedidas e também aquelas que foram fracassadas, porque as fracassadas também, elas nos apontam para os limites, né? E para uma série de questões que muitas vezes a gente não consegue perceber quando a gente analisa as escolhas que deram certo. Eu quero encerrar com essa pintura, que é uma pintura que a gente escolheu, é bastante conhecida, uma pintura lá de 1896, mas é uma pintura que ela traz, ela nos faz pensar sobre as diferentes configurações sociais, né? A gente consegue ver grupos, diferentes perfis de imigrantes e mulheres que partem, né, no final do século XIX. E essa complexidade que a gente precisa trazer, né, cada vez mais para os estudos migratórios. Pode avançar? Aqui, ó, uma mulher grávida. Pode avançar? Aqui é a questão também emocional, como a questão emocional impacta nessa transferência, que é um tema que também a gente precisa avançar. Essa imagem, pode passar? Essa imagem faz parte, então, foi escolhida para compor a capa desse livro, que é Migrações Atlânticas. Nesse livro, a gente trabalha com essa perspectiva dos estudos de trajetória, de uma história conectada, pensando a presença aí da imigração em diferentes locais do Brasil, seja ela uma imigração alemã ou italiana, né? Eu acho que também esse diálogo com quem estuda a imigração, estudos de trajetória de imigrantes alemães também é algo válido de ser feito, né? Porque ajuda a gente a pensar em outras possibilidades. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Maíra. Uma gentileza e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de múltiplos caminhos investigativos que tu nos provoca a partir desse conjunto de cartas, né? E me fez pensar o quanto as fontes, elas são múltiplas em camadas de sentidos e o quanto nós podemos ainda ser criativos e inventivos para questioná-las, para inquiri-las e para desdobrá-las em novas complexidades narrativas que a historiografia da imigração e da compreensão desses processos permite. Então, muito obrigada pela generosa exposição, pela presença e, de imediato, já gostaria de apresentar, na continuidade, que está conosco online, professora Maria Catarina Chitolina Zanini, que é graduada em Ciências Sociais, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Maria Catarina fez mestrado em Antropologia pela Universidade de Brasília, doutorado em Ciência Social pela USP, pós-doutorado pelo Museu Nacional e também pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É professora titular aposentada e hoje atua como voluntária na Universidade Federal de Santa Maria, vinculada ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais, programa este que ela já esteve na coordenação e foi uma das protagonistas na sua organização. Atualmente, a professora Maria Catarina coordena o Núcleo de Estudos Contemporâneos, tem experiências, né, na sua vida acadêmica na área da gestão e pesquisa no campo da antropologia, principalmente com temáticas vinculadas a esse tema do nosso evento. Migrações, teoria antropológica, campesinato, etnicidade. É pesquisadora C do CNPq e também é mãe de 2 filhos. Professora Catarina, muito obrigada pela sua presença virtual aqui conosco. É uma honra tê-la nesse evento e poder aprender também com você. Obrigada. Obrigada, Terciane. Um prazer, uma alegria com você. Eu não sei se está dando eco. Se eu tenho que fazer alguma coisa? Não? Eu acho que já...
Então, obrigada, Terciane, pela apresentação carinhosa. Dou um oi também para a Maíra, que foi me orientando, uma historiadora que ouve os antropólogos. E é muito interessante, né? E também quero cumprimentar os colegas que estão aí, a Vânia, querida, que hoje está de aniversário, professora Miriam, o Roberto e tantos outros colegas queridos. Eu não pude estar aí por questões familiares, né? Particulares, enfim, queria muito estar aí, não foi possível. Mas eu preparei um PowerPoint hoje para tentar, assim, nesses meus 30 e poucos minutos, compartilhar e trazer desafios, pensando um pouquinho nos estudantes também. Como o professor Bertonha ontem, a Maíra hoje, eu me aposentei e tenho muita preocupação com as novas gerações, que a gente deixe temáticas e possibilidades e caminhos de pesquisa. Porque a gente sabe que a pesquisa, isoladamente, nós não fazemos nada, né? Nós precisamos de grupos, de muitas mentes juntas, fazendo perguntas diferentes, construindo junto. Eu penso ciência assim. Então, dá para passar, João, o próximo slide, faz favor? Então, o primeiro elemento que eu gostaria de colocar, não sou historiadora. Às vezes, né, eu pergunto, mas você é historiadora? Eu fiz praticamente todo o curso de graduação em História na URGS, mas me formei em Ciências Sociais, porque na época a gente podia fazer isso, né? Mas sou uma antropóloga. E como antropóloga, eu tenho uma tendência a olhar para algumas questões um pouquinho diferente, talvez, que os historiadores olhem. Tá? Então, como olhamos para o passado, né? Como é que o antropólogo olha para o passado? Nós olhamos para o passado sempre na perspectiva daquilo que os nossos interlocutores entendem para o passado e o que eles veem no seu passado. Então, nós não temos um passado pré-determinado, pré-construído, por mais que eu seja daquele grupo, daquela sociedade, a gente procura entender a construção temporal, se é que o passado existe naquela sociedade, como se dá pelos interlocutores. Então, o que nós buscamos? Nós buscamos muito mais do que eventos, acontecimentos, nós procuramos significados. Então, compreender mudanças, rupturas, elementos que mudam a significação. Então, o que o passado significa para nossos interlocutores no presente das nossas pesquisas antropológicas. Eu comecei por aí, acabei indo para os arquivos por uma paixão que eu desenvolvi por alguns temas que me levaram, mas foi partindo das pessoas. O sentido que aquele evento, a Segunda Guerra, o Estado Novo, tinha para aquelas pessoas que eu estava convivendo, eu fui para os arquivos. Então, como o passado é construído, produzido, esquecido, lembrado, manipulado e compartilhado, ou não, né? Então, são as perguntas que a gente tem que ter entre os descendentes imigrantes italianos. Eu gosto muito da noção de evento do Marshall Salles, quando ele diz que o que é um evento? É um acontecimento que tem o poder de mexer nas estruturas. E aqui a gente tem que pensar nas estruturas, eu penso sempre, simbólicas, de sentido. E eu penso que a travessia, a migração para essas famílias, ela foi um evento. Ela rompeu, ela quebrou mundos de significação na vinda da Itália para o Brasil. E sempre penso também o passado como memória, né? A antropologia, ela tem um pouquinho uma produção que trata do passado como construção de memórias, com fontes que são orais e de outras naturezas, documentais, mas que elas são sempre construídas, negociadas e legitimadas. Elas não são, eu digo, eu não sou uma antropóloga forense. Eu trabalho com interpretações, com criações de sentido, com manipulação de sentido, com jogos de poder. E nesse sentido, pode passar, João, faz favor. Eu queria muito agradecer ao João, gente, porque eu não sou tecnológica, eu não conseguiria passar esses slides. Tu pode passar o próximo, João, faz favor. Então, o meu tema hoje nessa fala é Terra, Trabalho e Migração, um sonho camponês no Brasil. Então, a Maíra já falou, o professor Bertonha falou ontem, o Roberto também na sua palestra. Então, a migração italiana para o Rio Grande do Sul, começa ainda no Brasil República, ela tem a terra como ambição. E isso a gente vê nos relatos dos migrantes. A gente vê nas fontes documentais, a gente vê em uma série de elementos. Mas a gente tem que entender o que terra era essa. Se lá na Itália aquela família era de bracciantes, era de proprietários ou não, a gente tem que entender também que eles estavam num contexto de escassez. Os muito ricos
pouquíssimos quiseram migrar, não iam se aventurar, gente. Então, tinham algum capital, alguns, com certeza. Venderam as vacas, como eles dizem, venderam a terra, venderam os móveis, venderam a casa, trouxeram algum capital, mas era o capital de um mundo de escassez na Itália, muitas vezes, né? Aí nós temos que ter, claro, a migração que se dá no Brasil Império e depois no Brasil República, isso é muito importante, gente. A migração italiana para o Brasil, ela tem muitas fases, ela tem muitas legislações, ela acompanha o ritmo da história brasileira, ela tem agenciamentos que são diferenciados, né? Aí entra, depois eu vou trabalhar o que é ser colono, né? Nessa noção de terra entra a categoria colono. O contexto da migração, que Itália era aquela, né? A Itália naquele período, em 1870, ela tinha 25 milhões de habitantes. Ela tinha um índice de analfabetismo médio, a gente pode dizer, né? Que não era, ele ficou maior no Brasil entre essas populações, e essa população ela vem nessa expectativa, né? Saindo de quadros de cenário de escassez, de fome, de falta de direitos humanos, de dignidade. É todo um conjunto de elementos que leva essas populações a optarem pela migração. Isso já está escrito, como o professor Berton disse ontem, já tem trabalhos maravilhosos, fantásticos, que a gente pode tomar como chão. Então, é importante, como antropóloga, e eu não posso... O meu olhar para a história, ele sempre é um olhar... muito mais indutivo do que dedutivo, ele é muito mais situacional do que generalizante, ele é muito mais interpretativo do que explicativo. Porque as diferentes colonizações, elas se dão com diferentes momentos, com diferentes regras, os processos colonizadores vão se dar em diferentes territórios, em diferentes lugares, e esses lugares já tinham a sua história antes do migrante chegar. Então, o migrante, ele não essencialmente, ele não chega aqui e vem ser o que ele é, não. Ele chega aqui e vai trazer o que ele é no encontro daquilo que tem aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. E qual era o sonho camponês? Então, vamos ver um pouco disso. Pode passar, João. Eu estou falando aqui o que está na literatura, tá, gente? Pode passar. E também muito do que os meus interlocutores me falavam dos seus antepassados. Então, essa pergunta, né? Por que eles vieram? Cada família que eu entrevistei foi contando a sua história. Né? Então, entre 1880 e 1924, esse é o dado do Trento, né? Entraram no Brasil mais de 3 milhões e 600 mil imigrantes. Isso é importante para a gente entender essa diversidade que o Brasil historicamente tem, né? Dos quais 38% eram construídos por italianos, percentual que sobe para 57,4%, se examinarmos apenas o período de 1880 a 1904. E aí a gente tem que pensar que muitos imigrantes para o Rio Grande do Sul vieram antes disso também, né? Então, o Brasil colocava-se assim em terceiro lugar no fluxo incessante da migração italiana entre os anos 80 e a Primeira Guerra Mundial. Antes estavam os Estados Unidos, né, e a Argentina. E isso é importante para a gente entender também contemporaneamente as composições, né? Contudo, autores que colocam, né, a Zuleika Alvim, outros autores que essa cifra ela estaria maior, entre 1 milhão e 500 mil. Então, isso nos mostra também que os dados, né, eles dependendo do lugar, dependendo da datação, eles mudam. Pode passar, João, faz favor. Então, qual era o mundo camponês italiano que migrou para o Brasil? A família era uma unidade produtiva. A gente tem que pensar que muitas dessas famílias que migraram, na Itália, eles ainda estavam sobre o jugo dos senhores, né? Dos senhores feudais. A Itália ainda era feudal em muitos lugares. E então, mas dentro do mundo feudal, a família ainda era uma unidade produtiva. Porque o camponês ele tinha que saber ser carpinteiro, ser pedreiro, ele tinha que consertar, ele não havia essa especialização no trabalho. A pessoa sabia de tudo um pouco, né? E principalmente no trabalho com a terra, a família era o grande trabalhador coletivo. Estavam sob a autoridade paterna, né? Era uma família patriarcal, havia uma divisão sexual dos trabalhos muito forte. A sobrecarga feminina, tanto no passado quanto no presente, ela no trabalho produtivo e no reprodutivo, né? A Silvia Federici mostra isso muito bem em alguns dos seus estudos, né? Quando ele chega no Brasil, há uma acumulação de capital centralizada na figura do pai.
a poupança. Os meus interlocutores aqui, né, falavam, né, dos antepassados, dos causos de família, assim, de que o melhor salame sempre era para vender, o melhor queijo era para vender, tudo era para poupar, para comprar terra, e a terra era sempre a grande ambição, porque eram muitos filhos, os lotes de 25 hectares na primeira geração já se esgotaram, eles tinham que pensar em sobrevivência, né? O mundo camponês, ele é um mundo muito complexo, como diria lá o Marx, né? Eles não são, eles, em muitos casos, eles são detentores do seu meio de produção, mas eles estão num lugar altamente subalterno na sociedade. Então, o mundo camponês, ele é um mundo até hoje, quando eu olho aqui para o Rio Grande do Sul, eles enfrentam seca, eles têm uma resiliência, eles sobrevivem mesmo assim, na falência quase, na dificuldade, porque há questões simbólicas que estão muito por detrás disso, que a gente tem que entender também por meio do passado. Então, a aquisição de terra era a grande ambição, reproduzir a condição camponesa, como o Franzina mostra lá no seu trabalho, era uma grande ambição, a Zuleika Alvim também fala disso, né? As mulheres não herdavam a terra, então, para haver a reprodução da condição camponesa, a possibilidade da propriedade da terra, para os homens, as mulheres ficavam fora. Então, como nos diz a Ellen Wortman, né, para a gente entender o mundo camponês, a gente tem que entender tanto da parte do herdeiro como do deserdado. São os dois que possibilitam a reprodução. Se não há o deserdado, talvez a reprodução camponesa não se reproduza, muita pouca terra. E a gente tem que entender que a migração, assim, para trabalhos sazonais, ela já era uma prática habitual em algumas localidades italianas. Então, claro que nunca do outro lado do oceano, nunca com a família toda, mas, enfim, isso já estava ali nos contextos italianos. Pode passar, João, faz favor. Compreendendo o mundo camponês italiano. Então, aqui para os estudantes que estiverem aí, né, nós temos o trabalho do Franzina, que é sempre uma grande inspiração, quando ele vai falando, ele nos coloca ali, a escrita é muito boa porque nos coloca lá naqueles interiores do Vêneto, do norte da Itália, para a gente compreender aquele quadro de escassez, de inquietude daquela gente. O Renzo Grosselli, nesse livro Vencer ou Morrer, que foi um livro que, quando eu li, me impactou muito, porque eu ouvia histórias da minha família. E quando eu li o Renzo Grosselli, eu entendi aquilo num contexto histórico mais coletivo. Então, é muito interessante, assim, são livros bem fortes, eu diria, nos contextos daquele mundo camponês. A Zuleika Alvim, que vai também nos dar um cenário, né, desse mundo camponês, o Tales de Azevedo aqui no Rio Grande do Sul, o Ângelo Trento, e nós temos aqui trabalhos maravilhosos dos nossos colegas, que eu não vou citar, a Vânia, que tem escrito sobre isso também há muito tempo, e outros colegas maravilhosos que nós temos, como o Bertonha disse ontem, nós temos o privilégio de ter na imigração italiana pesquisadores fantásticos, trabalhos maravilhosos. Pode passar, João, faz favor. Então, as condições históricas daquela migração, a Zuleika Alvim vai nos dizer que migrar não era somente fazer América, mas era também uma forma de resistência às duras condições de vida impostas pela penetração do capitalismo no campo italiano. Então, além do fardo do mundo feudal, eles carregavam o fardo do mundo capitalista de novo oprimindo. Então, era uma gente assim cansada de miséria, cansada de opressão, cansada de pobreza, eu diria assim, a gente vê nos relatos, né? Então, a proletarização que eles enxergavam que estariam à sua frente, a laicização, né, o mundo deixando daquela religiosidade mais imperativa, perdendo um pouco o sentido, né, o êxodo rural que já estava se dando, muitas famílias do mundo ainda feudal, daquele mundo camponês, já migrando para cidades, né, os valores das lógicas do mercado capitalista entrando, né, vão entrando, né, naquele mundo camponês ainda orientado por uma outra lógica econômica, numa lógica de diferenciada, né? E depois nós vamos ter também a noção do trabalho livre no Brasil, que vai dar uma liga para que isso aconteça. Tem um texto da Vânia, que eu gosto muito, que está lá na revista Escrita Nova, que fala, que mostra essa liga, como essa liga vai se dando entre uma coisa e outra. Pode passar, faz favor. Então, condições políticas e sociais, né? Tem um historiador, o Walter José Faé, na obra Italianos no Rio Grande do Sul, ele fala a mística do progresso encarnara nos braços livres dos colonos proprietários, fazendo a migração surgir como a primeira grande alavanca que funcionava a região sulina para o futuro. Então, a migração também era vista no Brasil
como um grande evento civilizador. Quando aquelas populações italianas chegam no Brasil, né, há relatos dos cônsules que mostram, né, que na verdade eles eram famílias pobres, chegavam assim doentes, alguns sujos, então também eles chocaram o mundo brasileiro, né? Mas essa lógica da civilização, ela foi se dando, foi se construindo, e estava na expectativa do governo brasileiro do período. Pode passar, faz favor? Então, pagar a terra, né? Esse aqui é um trechinho do texto da Vânia, esse que eu falei, onde a Vânia fala, né, dessa lógica, quando eles chegam, do pagar a terra, que era uma questão de honra, era uma questão de trabalho, era uma questão também, para eles, foi um desafio na lógica camponesa de fazer o pai patrão gerenciar a poupança, né? Então, a Vânia fala assim, os imigrantes no início da colônia, e também, né, para conseguir pagar essa terra, eles foram prestar serviço na abertura de estradas, na construção de barracões, de picadas aqui na região central, também na ferrovia, em trocas de somas que pudessem pagar a terra. Então, essa lógica do mundo camponês mesclado com trabalho assalariado, que depois a professora Giraldo também vai trabalhar ali em Santa Catarina, ela foi uma necessidade que foi se dando historicamente. Pode passar, por favor? Definição de colono, né? Então, aqui eu gosto muito da definição que a Giralda dá, porque ela é abrangente, e a gente pode pensar a colonização italiana, alemã, polonesa, de vários grupos étnicos, né? Então, a gente tem que pensar aqui que a colonização do Rio Grande do Sul é diferente da São Paulo. A noção de colono que vai se ter depois de 1885, depois de 1888, 89, com a escravidão, com a liberação dos escravos da situação de escravidão, né? E com o trabalho livre, com a República 89, a gente vai ter o colono, que vai ser aquele imigrante italiano, como está ali na novela Terra Nostra, né? Que vão ter o seu pedacinho, sua casinha, seu lugar para criar um porco, uma hortinha, mas no interior da fazenda do café. Não é o que vai acontecer no Rio Grande do Sul, que eles vão ser colonos proprietários dos seus hectares, né? E a Giralda diz: a identidade social, portanto, se expressa através da categoria colono, que possui um duplo significado. Aparece como indicativo em algum grau de uma condição camponesa, e neste caso são valores camponeses que presidem sua definição, eu vou falar deles depois, ao mesmo tempo possui um conteúdo étnico irredutível, que pressupõe uma distintividade cultural e, em certa medida, também racial, porque o Brasil é um país racista, né? E ali, no caso de Santa Catarina, os caboclos, aqui no Rio Grande do Sul, outros, né? Então, esse campesinato, nessa ideia de colono, era um campesinato de origem europeia. E a gente tem que pensar que a colônia no Rio Grande do Sul, ela tem a área urbana e a área rural, né? Então, os colonos, nessa perspectiva, eles são da colônia, né? Esse estigma do colono como somente aquele trabalhador da terra foi se construindo historicamente, né? Mas nas cidades, nas colônias, já tinha os núcleos urbanos. Então, algumas características específicas do campesinato estão presentes como elementos de categorização, trabalho familiar, posse da terra, quantidade suficiente para permitir a atividade do cultivo, produção voltada, em primeiro lugar, para o consumo doméstico, e a família, né, participação nas atividades de solidariedade. Isso foi mudando, tá, gente? Hoje em dia não há camponês, essa ideia de que o agricultor familiar é aquele que está nas lógicas de mercado, e o camponês não. Isso foi mudando, a literatura tem problematizado isso bastante. Pode passar, faz favor? Mas, então, aqui o Tales de Azevedo, ele fala do colono italiano, né? Sociologicamente, situa-se entre o camponês, que vive do que produz e utiliza para a troca ou venda aquilo que não emprega no consumo diário, e o agricultor, que produz para o mercado local, regional e internacional. Então, o Tales de Azevedo já viu isso no Rio Grande do Sul, quando ele esteve aqui fazendo seu estudo, né? Ele diz, não, ele está aqui, ele está lá, ele precisa pagar a terra, ele precisa comprar mais terra. Então, hoje, sabe-se que as lógicas de mercado são outras, e o campesinato, como outros grupos tradicionais, tem que dialogar com o mercado, as sociedades indígenas, os quilombolas, aquela ideia de que estavam longe do mercado não existe mais. Hoje,
as dinâmicas são outras, né? Então, o que o Tales de Azevedo diz sobre a terra? Um camponês que vende a terra da família por simples interesse de lucro desmoraliza-se diante de sua família e de seus vizinhos. E eu vejo isso um pouco aqui na Quarta Colônia ainda, aquela família que não tem mais ninguém lá, mas a casa está lá fechada, alguém vai lá no final de semana, depois algum herdeiro compra, a reforma. Então, essa coisa da terra da família, né, que tem esse valor que para o mundo camponês, que veio para o Brasil, era muito importante. Pode passar mais, faz favor? Propriedade e trabalho, né? Então, para Santin, que é um autor aqui do Silvino Santin, aqui da região central, que eu gosto muito, que a gente tem que valorizar mais ainda, eu acho que eu gosto. Sempre que eu leio, ele me inspira muito. Ele é da filosofia, mas ele escreveu textos muito interessantes aqui sobre a região central. E ele diz assim: é preciso também acentuar a ideia de propriedade, que a propriedade não se contemplava em si mesma. O imigrante italiano aliava a propriedade ao trabalho. Propriedade e trabalho formavam o binômio que fundamentava as bases, não só para entender a emigração, mas também para compreender todo o processo de desenvolvimento das colônias italianas no RS. Então, era uma colônia para enriquecer na lógica do trabalho e de um tipo de trabalho. Pode passar, faz favor? Que sociabilidades tinham, né? Então, claro, a gente pensa, o imigrante italiano só trabalhava, não, ele também tinha sociabilidade. O Ancarani, que fala na região, sobre a região central, aqui em Silveira Martins, ele diz: a vida do colono é limitada às funções religiosas dos dias festivos. Nos domingos, todos vêm, as de mais longe, a cavalo para assistir à missa da igreja paroquial, homens, mulheres, rapazes e meninos, conversando em vêneto entre eles. Enchem a praça da igreja, de modo que dá mesmo uma ideia dos pequenos lugares do Vêneto. E nos domingos, após a missa, os colonos fazem suas compras nas lojas vizinhas. Comprem e vendem também, tá, gente? Trazem o queijo, trazem como fazem até hoje. Nesse contexto de vida cotidiana, o pertencimento, espaço vira lugar e a terra em território. É essa sociabilidade misturada com esse mundo do trabalho, com a terra, que vai dando a dimensão de pertencimento a esses colonos no Rio Grande do Sul. Pode passar, João, faz favor? Mas aqui nós temos, aqui é um trabalho que eu gosto muito também, que é do Zé Vicente Tavares, que fez uma pesquisa entre os colonos do vinho de 72 e 75, e no prefácio, o Zé de Souza Martins, ali, ele é duro nesse prefácio, ele diz assim: de fato, a migração e a colonização incidiam diretamente no âmago da estrutura da sociedade brasileira, ferindo as suas relações de propriedade, suas relações de dominação. E aqui ele vai mostrando um pouquinho isso. Na verdade, ela foi uma grande reforma agrária, se a gente for pensar. Claro que usando terras que eram consideradas devolutas, que talvez não fossem, né, gente? Mas foi a possibilidade do pequeno proprietário, né, de manter a sua autonomia. Então, essa família camponesa, nesse sentido, a família camponesa transforma-se em um trabalhador coletivo. E eu acho que ainda nós temos que ter mais estudos sobre nessa perspectiva aí, tanto aqui na região central como nas outras regiões. Pode passar, faz favor? Terra, trabalho e migração, de novo, continuando. Que família era essa, né? Que eu trago o Bourdieu quando nos diz: cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados. Aí entra no mundo italiano a religiosidade, o trabalho, a família, toda aquela moralidade, que é o que a Giraldo chamava as virtudes étnicas, vinculadas ao mundo do trabalho camponês, ou seja, o bom trabalhador, que não era preguiçoso, que trabalhava pesado. Isso faz parte da constituição desse mundo italiano. Pode passar, por favor, João? Então, o que é essa família, que, como o Bourdieu diz, é uma ficção bem fundamentada? Ela transmite sobrenome e sangue, ela desenvolve hábitos, né? Hábitos específicos, que é a interiorização da exterioridade, e a exteriorização da interioridade, ou seja, o ser social no mundo, né? Tanto pelas vias objetivas, entre aspas, como subjetivas. E eu diria que no mundo italiano, especialmente o gosto pelo trabalho, a organização do trabalho camponês, que ela vai se dar pela família. As crianças, desde pequenas, aprendem o mundo do trabalho, aprendem as tarefas, aprendem a fazer, a respeitar a autoridade, as hierarquias também desse mundo, que é misturada com afeto. Então, essa é uma coisa assim que sempre no mundo italiano ela é muito complexa, porque o pai e a mãe que mandam, que são duros, rígidos, disciplinantes, eles também são o mundo do afeto. Então, e a família é um valor, é um grande valor.
a família como ordem simbólica que dá uma direção de mundo, uma perspectiva de mundo, e também a que apresenta a divisão dos papéis sexuais e a divisão do trabalho, tanto no mundo produtivo quanto reprodutivo. Pode passar, faz favor? O trabalho na terra, né? Aqui o Grosselli, quando ele fala, e ele diz assim, os vênetos e os lombardos eram uma sociedade radicada na terra, que via na terra um fator de produção essencial e único, juntamente com o trabalho. Então, a visão de mundo era intermediada pelo trabalho na terra, por muitos desses camponeses que vieram para cá. A terra era um mundo produtivo, reprodutivo, mas era também uma ordem simbólica, um estar no mundo. Tanto que na minha tese, quando eu pesquisei pessoas que tinham vindo do mundo que eram colonas no interior e tinham vindo para a cidade de Santa Maria, e aqui tinha um mundo, os camponeses, como eu chamei, em miniatura. Tinham a sua horta, seu jardim, queriam reproduzir aquele mundo camponês em miniatura, porque é uma ordem simbólica de se perceber no mundo, numa relação com a natureza. Pode passar, faz favor, Ju? Então, qual família italiana? Né? Então, patriarcal, que transmite filiação, família extensa em alguns momentos, depois vira nuclear também, cada casal quer ter sua casa, né? Monogâmica, patrilocal em muitos casos, ou neolocal, em casos quando já tem terra para o filho, ele não fica na casa da família do homem, né? Endogâmica, a gente vai ver que sim, mas que há casos que não. Isso também é uma coisa que os historiadores têm que se debruçar, né? Fazer mais estudos. Já tem gente maravilhosa fazendo, mas isso em São Paulo já está bem documentado. Aqui no Rio Grande do Sul, ainda essas pesquisas têm que ser mais feitas, né? Era aquela família que se dava por meio do casamento religioso e civil, a filiação só era reconhecida e legitimada no interior desse casamento constituído, né? E a mulher no casamento segue a linha paterna do marido, somando a si o sobrenome do homem. E reproduz o ethos camponês, ali que de novo vai ser reproduzido esse ethos camponês. Pode passar, faz favor? O que é o ethos camponês? Então, aqui eu vou pegar alguns autores que eu gosto muito, né? A terra não é somente um meio de produção, mas que está inserida numa ordem moral e valorativa. Eu diria mais até hoje em dia, com os instrumentos que a gente tem na antropologia e com os autores que fizeram a virada ontológica, que a gente chama, a gente pode dizer que a Terra ela está numa ordem afetiva e cognitiva, do indivíduo se perceber no mundo e desenvolver habilidades no mundo. Então, para o professor Klaas Wortmann, né, uma campesinidade em que se observam as relações intersubjetivas também, a terra para além dos valores econômicos. E aqui a gente entra um pouquinho naqueles estudos dos economistas substantivistas que olham para as questões culturais, que não são dos formalistas clássicos, que o que serve para um lugar serve para outro, não. A gente tem que entender os meios de campo que se dão ao olharmos para os meios de produção. Então, o significado da terra é o significado do trabalho, e o trabalho é o significado da família, como é igualmente a terra enquanto patrimônio. E essa noção da terra enquanto patrimônio é algo como um sobrenome, que é uma questão de honra também, né? que está junto com a constituição da trajetória dos indivíduos. Mais do que objeto de trabalho, a terra é o espaço da família. Por isso que também, às vezes, dói tanto vender a terra, dói tanto se desfazer da terra, ou aquela ideia de que a terra tem que ficar na família. Alguém tem que comprar. Pode passar, faz favor. A reprodução camponesa, né? Então, os descendentes ontem e hoje, né? Hoje as mulheres mudaram, elas querem terra, elas querem herança, elas querem patrimônio material também. A educação mudou a forma do trabalho, então, se antes era aquele trabalho camponês, pesado, hoje em dia com as novas tecnologias no campo, com a educação, a pessoa quer continuar no mundo camponês, mas não quer trabalhar como o avô, a avó trabalhavam. Então, hoje em dia, as novas tecnologias também trouxeram mudanças na forma de trabalho, né? Então, a socialização para o trabalho também se alterou. O trabalho continua sendo um grande valor, uma questão moral dos indivíduos, mas mudou. Se antes a família priorizava manter os filhos na lavoura em épocas que precisavam e não mandar para a escola, hoje em dia, por questões do próprio Estado, por questões várias, a prioridade é a educação formal na escola.
Então, mas isso também vai levando a criança para o mundo do trabalho. Ela chega em casa, ela vai ter a enxadinha dela, vai ter o horário na lavoura, vai entender o mundo da lavoura. Tem que pegar, como nossos entrevistados aqui na região central dizem, tem que pegar o gosto pelo trabalho na terra. Então, hoje em dia, né, como eu disse, né, esse mundo do italiano do passado, que você pergunta para aquele descendente hoje, no presente, eles dizem, né, como é que hoje os jovens vão adquirir o gosto pelo trabalho na terra? Né? Como é que a gente vai passar esse gosto para eles? Tem passado, eu diria, com as novas tecnologias, numa visão mais mercadológica, mais tradicional, de lucro, menos afetiva, talvez, com a terra, em algum sentido. Então, e hoje em dia, uma das coisas que as pessoas, assim, quando eu fiz meu campo, diziam, hoje em dia toda família quer ter um doutor, né? Quer ter alguém estudado, um doutor. Então, muitas vezes, esse doutor que a família quer ter, ele custa um investimento de toda a família camponesa. Aquele irmão que ajudou o irmão a ser doutor, ele está lá na lavoura. E, então, essas questões de herança, às vezes, também, né, elas pesam nesse sentido, né? Do direito civil dizer uma coisa, do direito constitucionário da família italiana dizer outra ainda, né? Pode passar, faz favor? Aqui estão as referências, gente. Eu nem sei quantos minutos eu usei, mas, enfim, as referências bibliográficas. E eu agradeço muito, né, poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho, né? E eu acho que esses estudos sobre a terra, pensando as novas gerações, eu penso sempre ali em Caxias, que já tem um mercado, né, um mercado tanto do mundo camponês, por exemplo, pensando na uva, quanto da industrialização da mesma, como a gente tem que pensar, né, em alguns estudos de entender as dinâmicas que estão por trás disso. Tem um texto da Maria José que fala das mulheres entrando, né, nas lógicas da herança, nesse mundo camponês, que é muito rico também. Então, são questões muito ricas que ainda tem para estudar, tanto no passado quanto no presente, né? E entender por onde que, às vezes, alguns valores se tornam tão intrínsecos e tão fortes na vida das pessoas. Né? No caso dos descendentes italianos, ou a questão do trabalho, a religiosidade, o apego à família. Eu sempre digo para os meus alunos, né? Família é coesão e é conflito, né? A família, ela dá o chão, ela dá a coesão, e ela também é o primeiro lugar em que você aprende os conflitos que são muito dolorosos às vezes, né? Mas é essa família ali, principalmente a família italiana, em que algumas coisas são mais rígidas, né? Que você entende a força dessa instituição. A força e também o poder que ela tem de mudar os indivíduos que nascem no interior dela. Né? Então, eu queria agradecer muito esse espaço aqui, saudar a Vânia, que hoje está de aniversário, minhas amigas queridas que estão aí, e dizer que é um privilégio estar aqui, né? Como vários pesquisadores já disseram, eu sempre assistia as falas dos meus colegas aqui, hoje é um privilégio estar aqui, e ver a Maíra também aí, que é a nova geração, a Terciane também, que são autoras que eu leio bastante. Então, é uma felicidade a gente ver também que os estudos continuarão. Né, continuarão, que é uma área temática que não pode, né, perder a sua luz, o seu brilho. Né? Então, agradeço muito também e passo a palavra para ti, Terciane. Obrigada. Professora Catarina, quero lhe agradecer pela sua fala, pela sua exposição. Tu iniciaste nos chamando a atenção para a ideia dos significados, né? E nos faz e inspira a pensar os múltiplos significados, seja no tempo, mas também nos diferentes espaços da terra, da condição do campesino, dos múltiplos sentidos que ganha isso dentro de um contexto histórico em relação aos processos migratórios. Então, quero agradecer e dizer que essa mesa redonda 2, Imigração, Sociedade e Identidade, que contou com a presença e colaboração da professora Maíra, da professora Catarina, foi uma exposição extremamente rica, inclusive de possibilidades para os jovens pesquisadores, para pensarem, né,
vamos dizer assim, as múltiplas camadas de sentido e de possibilidades investigativas que estão nesses temas, nesses objetos, nessas fontes, honrando, vejam que ambas as pesquisadoras nos trouxeram, né, pesquisadores dos anos 70, dos anos 80, então, fazendo isso, que também é algo tão importante do ponto de vista acadêmico-científico, honrar os pesquisadores que nos antecederam e conseguir projetar nos pés que habitam o presente as possibilidades interpretativas para esse passado. Então, muito obrigada, foi extremamente importante, significativo. Quero dar um convite aqui, deixar o convite para que nós possamos nos encontrar novamente às 16 horas, com a mesa redonda 3, com a temática Imigração, Cultura e Religiosidade. Teremos, na ocasião, a participação do professor Gelson Leonardo Reck, que é nosso reitor, mas também pessoa que tem se dedicado a investigar essas temáticas. Nosso professor Everaldo Sescon, que está aqui também presencialmente, e é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e trabalha com essas dimensões da religiosidade e suas relações com a imigração. Também a participação do Frei Celso Bordignon, também um pesquisador, uma pessoa que tem incentivado, apoiado e feito todo um trabalho muito especial no Museu dos Capuchinhos aqui em Caxias do Sul. Então, um convite para continuarmos e nos encontrarmos, aprendendo uns com os outros e debatendo também essa temática da imigração. Às 18 horas teremos lançamento de livro. Sim, a professora Vânia Heredia hoje está de aniversário. Esse livro também é uma forma de homenagem à sua trajetória, à sua pesquisa, e ela, então, nos brindará no dia do seu aniversário, à noite, com uma palestra, A Saga dos Imigrantes Italianos no Sul do Brasil. Penso que uma temática que interessa a todos quando queremos compreender um pouco mais os processos históricos que constituem a nossa região e a nossa sociedade. Então, muito obrigada, Maíra. Obrigada, Catarina. Um grande abraço para vocês e continuamos ao final desta tarde, às 16 horas. Obrigada.